Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história. Não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real. E que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar, é compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua virada. Viktor Frankl. A força da mente humana, como encontrar sentido mesmo nas circunstâncias difíceis. Viktor Emil Frankl nasceu em 1905, em Viena, na Áustria. Desde muito jovem demonstrou interesse profundo pela mente humana e pelas grandes questões da existência. Ainda na adolescência já escrevia sobre psicologia e trocava correspondências com pensadores da época. Seu interesse não estava apenas em compreender doenças mentais, mas em investigar algo mais profundo, o que sustenta a vida humana diante das dificuldades. Frankl formou-se médico e especializou-se em neurologia e psiquiatria. Durante os primeiros anos de sua carreira, trabalhou com pacientes que enfrentavam depressão profunda, ansiedade e crises existenciais. Já nesse período ele percebeu algo que o diferenciaria de muitos psicólogos de sua época. Para ele, a mente humana não era movida apenas por prazer ou poder. Existia uma força ainda mais fundamental, a busca por sentido. Essa convicção seria testada de maneira brutal quando a Segunda Guerra Mundial começou. Em 1942, Viktor Frankl e sua família foram deportados para campos de concentração nazistas. Ao longo dos anos seguintes, ele passaria por alguns dos lugares mais desumanos já registrados na história, incluindo Auschwitz. Seus pais, seu irmão e sua esposa morreriam nesses campos. Frankl perderia praticamente tudo que fazia parte de sua vida anterior. No entanto, mesmo diante de condições extremas de sofrimento, ele continuou observando algo que o intrigava profundamente. Pessoas submetidas às mesmas condições reagiam de formas muito diferentes. Algumas rapidamente sucumbiam ao desespero e à perda de esperança. Outras, apesar da dor intensa, conseguiam manter algum tipo de dignidade interior. Frankl começou a se perguntar o que explicava essa diferença. A fome era a mesma. O frio era o mesmo. A brutalidade era a mesma. Mas a forma como cada pessoa enfrentava aquilo parecia depender de algo interno, algo invisível. Aos poucos, ele percebeu um padrão. Aqueles que encontravam algum tipo de sentido, uma razão para continuar vivendo, uma pessoa amada para reencontrar, uma missão que acreditavam ainda precisar cumprir, demonstravam uma capacidade maior de resistir psicologicamente às condições extremas. Essa observação levou Frankl a uma das ideias mais conhecidas de sua obra: o ser humano pode suportar quase qualquer circunstância quando encontra um motivo para viver. Essa ideia não surgiu de uma teoria abstrata, mas de uma experiência concreta. Frankl não romantizava o sofrimento. Ele sabia o que significava a dor real. No entanto, percebeu que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de reorganização quando encontra propósito. Mesmo dentro do campo de concentração, ele procurava preservar algo essencial: sua vida interior. Ele imaginava reencontrar sua esposa, refletia sobre conferências que um dia daria sobre psicologia e buscava manter vivo um diálogo interno com aquilo que considerava mais significativo. Essas práticas não mudavam as circunstâncias externas, mas mudavam a forma como ele enfrentava essas circunstâncias. Foi nesse contexto que Frankl formulou uma das afirmações mais profundas sobre a liberdade humana. Ele percebeu que, mesmo quando todas as liberdades externas são retiradas, ainda permanece uma liberdade fundamental,
a liberdade de escolher a atitude diante daquilo que acontece. Essa liberdade interior não elimina o sofrimento, mas transforma sua interpretação. Uma pessoa pode ser privada de quase tudo, mas ainda pode decidir como responder à situação em que se encontra. Depois da guerra, ao retornar a Viena, Franco reuniu suas experiências e reflexões em um livro que se tornaria um dos mais influentes do século XX, Em Busca de Sentido. Nele, descreveu não apenas os horrores vividos nos campos de concentração, mas também as conclusões psicológicas que emergiram dessa experiência. Franco desenvolveu então uma abordagem terapêutica chamada logoterapia. Diferente de métodos que focavam apenas em reduzir sofrimento psicológico, a logoterapia buscava ajudar as pessoas a encontrar significado na vida. Para Franco, muitos dos conflitos emocionais modernos estavam ligados a algo que ele chamou de vazio existencial, uma sensação de falta de propósito ou direção. Quando uma pessoa não encontra sentido para viver, ela tende a experimentar apatia, ansiedade ou desorientação. Em muitos casos, tenta preencher esse vazio com distrações, consumo excessivo ou busca constante por aprovação externa. Mas nada disso resolve o problema central. A mente humana precisa de significado. Precisa de uma razão para agir, para perseverar, para enfrentar dificuldades. Quando esse sentido está presente, a pessoa encontra forças que muitas vezes parecem surpreendentes até para ela mesma. Franco também enfatizou que o sentido da vida não é algo que alguém simplesmente inventa. Ele acreditava que o sentido é descoberto na relação com responsabilidades, valores e propósitos maiores que o próprio indivíduo. Isso muda completamente a pergunta que muitas pessoas fazem sobre a vida. Em vez de perguntar o que eu espero da vida, Franco sugeria perguntar o que a vida espera de mim. Essa mudança de perspectiva desloca o foco do desejo para a responsabilidade. A vida não é apenas algo que recebemos. É também algo ao qual respondemos. Ao longo de sua obra, Franco mostrou que identidade não precisa ser construída apenas sobre circunstâncias externas. Pessoas podem perder posição social, segurança financeira ou reconhecimento público. Mas ainda podem preservar dignidade, valores e propósito. A verdadeira identidade, portanto, não depende apenas do que acontece ao redor de alguém, mas daquilo que orienta sua existência. E isso leva a uma pergunta que atravessa toda a reflexão de Victor Franco: se suas circunstâncias mudassem completamente hoje, o que ainda permaneceria como fundamento da sua identidade? Ao compreender a visão de Victor Franco, percebemos que sua maior contribuição para a psicologia não foi apenas descrever o sofrimento humano, mas revelar uma força interior capaz de atravessá-lo, o sentido da vida como eixo da identidade. Franco não negava a realidade da dor, da perda ou das circunstâncias difíceis. Ele as conhecia profundamente. O que ele demonstrou foi que o ser humano possui uma dimensão interior que pode reorganizar a maneira como essas experiências são vividas. A partir dessa compreensão, alguns ensinamentos se tornam claros e extremamente práticos. Ensinamento 1. O ser humano precisa de sentido para viver plenamente. Segundo Franco, a mente humana não é sustentada apenas por conforto ou prazer. Ela precisa de significado. Quando uma pessoa sabe por que vive, ela encontra energia para continuar mesmo em momentos difíceis. Sem esse sentido, a vida pode se tornar vazia, mesmo quando externamente tudo parece estar funcionando. Ensinamento 2. Circunstâncias não determinam completamente a identidade. Muitas pessoas constroem sua identidade baseada em posição social, sucesso profissional ou reconhecimento externo. Esses elementos podem mudar rapidamente. Franco demonstrou que a verdadeira identidade precisa estar enraizada em algo mais profundo: valores, propósito e responsabilidade diante da vida. Ensinamento 3. Existe uma liberdade interior que ninguém pode retirar. Uma das conclusões mais poderosas de Franco foi perceber que, mesmo em condições extremas, ainda resta uma escolha fundamental: a atitude diante do que acontece. Essa liberdade interior não significa negar o sofrimento, mas escolher a forma de enfrentá-lo. Ensinamento 4. A vida faz perguntas e cada pessoa responde com suas escolhas. Franco sugeria inverter a pergunta tradicional. Em vez de perguntar o que espero da vida, ele convidava as pessoas a perguntar o que a vida espera de mim neste momento.
Essa mudança desloca o foco do desejo para a responsabilidade. A identidade começa a se formar a partir da resposta que damos à vida. Ensinamento 5. O sofrimento pode adquirir significado. Franco nunca romantizou a dor, mas observou que quando uma experiência difícil é integrada a um propósito maior, ela deixa de ser apenas sofrimento. Ela passa a fazer parte de uma narrativa que fortalece a pessoa em vez de destruí-la. Ensinamento 6. O vazio existencial surge quando o sentido desaparece. Franco percebeu que muitas crises emocionais modernas não são causadas apenas por traumas ou conflitos psicológicos, mas por uma sensação de falta de direção. Quando alguém não encontra significado no que faz ou no modo como vive, surge um vazio interno que pode se manifestar como ansiedade, apatia ou desmotivação. Ensinamento 7. Sentido pode ser encontrado em 3 caminhos principais. Franco identificou 3 formas pelas quais as pessoas costumam encontrar significado: através de um trabalho ou contribuição que realizam, através do amor e das relações que cultivam, e através da maneira como enfrentam o sofrimento inevitável. Ensinamento 8. Responsabilidade fortalece a identidade. Quando alguém assume responsabilidade por sua resposta diante da vida, a identidade se torna mais sólida. A pessoa deixa de ser apenas produto das circunstâncias e passa a ser participante ativo da própria história. Ensinamento 9. A mente se reorganiza quando encontra propósito. Franco observou que pessoas que descobrem um propósito claro frequentemente apresentam maior resistência psicológica. O propósito funciona como uma bússola que orienta decisões e ajuda a atravessar momentos de incerteza. Ensinamento 10. Identidade precisa de um fundamento que vá além das emoções momentâneas. Emoções podem variar com as circunstâncias. Pensamentos podem oscilar conforme experiências. Mas quando a identidade está ligada a valores e propósito, ela se torna mais estável e resistente às mudanças externas. Esses princípios revelam algo profundo sobre a natureza humana. O ser humano não vive apenas reagindo ao que acontece ao seu redor. Ele também vive respondendo ao significado que atribui às experiências. Quando o sentido desaparece, a mente tende a se desorganizar. Quando o sentido é encontrado, a vida ganha direção. A identidade, portanto, não precisa ser construída apenas a partir do passado ou das circunstâncias atuais. Ela pode ser construída a partir daquilo que dá significado à existência. E talvez, a pergunta mais importante que emerge dessa reflexão seja esta: qual é o sentido que hoje sustenta a sua identidade? E ele é forte o suficiente para permanecer, mesmo quando as circunstâncias mudam.